crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ter o início de um novo encontro e a gente vai falar sobre juízes, sobre uma história sobre um juiz em específico, que é o Sansão, que foi um dos últimos, né? Que onde a história mais se ressalta. E vamos falar um pouquinho do Evangelho de domingo, que é muito bonito. E vamos rezar junto agora. Então vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos neste encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na página... Deixa eu ver aqui. Na página 78. O tempo dos juízes, líderes que conduzem um povo. Antes de iniciarmos o encontro 15, vamos relembrar algumas coisas importantes. Moisés e Josué, os primeiros juízes. Deus levantou Moisés como juiz para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Ele confrontou o faraó e anunciou a libertação do povo de Deus com pragas sobre o Egito. Debaixo da liderança de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé e viveu 40 anos no deserto. Quando Moisés morreu, seu segundo no comando, que era o Josué, assumiu a liderança dos israelitas, com a bênção de Deus. Josué liderou a conquista de Canaã, a terra prometida, derrotando vários povos que moravam na região, como os habitantes da cidade de Jericó. Depois da conquista, Josué repartiu a terra, que ficou conhecida como Israel, entre as tribos, e houve paz até a sua morte. Alguns meses depois de Araão ter morrido, Deus disse a Moisés: tome Josué e coloque-o diante de Eleazar, o sacerdote, e o povo. E diga a todos eles que Josué é o novo líder. Moisés fez o que Deus mandou, como vê aqui no desenho. Aqui, ó, Moisés abençoando Josué perante ao povo que estavam lá reunidos. Deus então disse a Josué: seja forte e não tenha medo. Vai guiar os israelitas à terra de Canaã, que lhes prometi, e eu estarei com você. Depois, Deus mandou Moisés subir ao Monte Nebo, na terra de Moabe. Lá, de cima, Moisés pôde ver o outro lado do rio Jordão e a bela terra de Canaã. Jeová disse, Jeová, que seria Deus, que é o nome de Deus, Jeová, disse:
Esta é a terra que prometi aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Deixei você vê-la, mas não vai entrar nela. Moisés morreu lá no Monte Nebo. Tinha 120 anos de idade. Ainda era forte e tinha boa vista. O povo ficou muito triste e chorou a morte de Moisés, mas alegrou-se de ter Josué como seu novo líder. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel possuem uma história riquíssima e posição de destaque na formação da humanidade. Esta que se tornou uma grande nação começou com um homem e uma família submissa a Deus. Quando não havia conhecimento de Deus tão profundo ou mesmo templo, Deus encontrou Jacó no deserto e o abençoou. Com o passar do tempo, o patriarca Jacó teve o seu nome mudado para Israel e se tornou uma peça fundamental na formação do povo de Deus. Algo que precisamos deixar bem claro é que o fato de que nem todos os filhos de Jacó se tornaram tribos, como por exemplo Diná e Levi, e José, que acabou cedendo seu lugar aos seus filhos Benjamim e Efraim. Por que isso aconteceu? No caso da tribo de Levi, foi uma determinação do próprio Deus, por causa do cuidado com o templo, porque Levi, ele era sacerdote, ele cuidava de todas as tribos, com conselhos, com acolhimento. Os filhos de José, Efraim era o mais novo e Manassés, o mais velho, receberam de Israel, Jacó, seu avô, a promessa de que seriam cada um uma grande nação, forte, próspera e poderosa. Com isso, no decorrer do tempo, o estabelecimento da geração de José se deu com o nome de seus filhos. Jacó, já de idade avançada, reúne seus filhos e, antes de morrer, abençoa cada um e profetiza sobre a vida deles. Está ali um pai, Jacó, com seus 12 filhos e muitas promessas de Deus. Neste instante, eles são apenas uma família, mas o que o Senhor prometeu a Abraão é que sua semente se tornaria uma grande e poderosa nação. Jacó tem consciência disso, por isso se abriu à vontade do Senhor e ministrou profeticamente a revelação sobre a vida de seus filhos. As tribos de Israel, elas foram divididas com os nomes dos filhos de Jacó, de Israel, que foram 12. Primeiro era a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e Levi. Levi ficou junto com Simeão porque, como ele era sacerdote, ele não podia adquirir uma terra, então ele ficou junto com Simeão. Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José, que deu origem aos 2 filhos, e Benjamim. Quem foram os juízes de Israel? Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes. O primeiro grande juiz foi o Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã depois de Josué. Houve 14 juízes. Quais foram esses juízes? Foi Otoniel, Eude, Sancar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Nefté, Ibsã, Elon, Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a história de Sansão para vocês. Samuel foi um juiz de Israel, foi o último juiz de Israel. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia.
Os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Os juízes eram apenas líderes temporários que uniam as tribos contra os inimigos em comum. Eli e Samuel, os últimos juízes de Israel. Ao longo da época dos juízes, a degradação moral se tornou cada vez pior e faltava uma liderança firme. O sacerdote Eli liderou o povo por 40 anos, mas ele deixou seus filhos cometerem muitos pecados que desagradaram a Deus. Por isso, a família de Eli ficou debaixo de uma maldição e seus filhos morreram em batalha. Quando ouviu a notícia da morte de seus filhos, Eli caiu da cadeira e morreu também. Eli tinha criado um menino consagrado a Deus, chamado Samuel, no templo. Quando cresceu, Samuel se tornou um novo juiz de Israel e liderou o povo em grandes vitórias contra os filisteus. Quando envelheceu, ele tentou passar a liderança para os seus filhos, mas eles eram tão ruins que o povo não os aceitou. Diante da instabilidade política e social, os israelitas exigiram um rei. Eles estavam rejeitando o Deus como seu verdadeiro rei e agora queriam ser como os outros povos. Deus permitiu que tiveram um rei, mas avisou que isso não seria a solução para o país. Guiado por Deus, o profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel continuou como líder, influente até a sua morte, mas a liderança política passou para os reis. Depois que Saul foi rejeitado como rei por desobedecer a Deus, Samuel ungiu o próximo rei de Israel, Davi, que teria uma longa dinastia. Assim terminou a época dos juízes. Então isso significa que toda vez que um juiz era eleito, eles ficavam em paz. E quando não tinha juiz, o povo caía em tentação. E ali havia confronto, havia guerra e o povo se bandeava para o outro lado novamente. Esquecia de Deus e de todas as promessas que Deus tinha feito. Mas aí era eleito um novo juiz. Aí voltava ao normal e com bastante paz. Às vezes tinha paz por 2 a 8 anos e guerra de 1 ano, entendeu? Então, toda vez que tinha confronto, surgia um novo juiz e tinha um período de paz. Mas isso, com o tempo, os juízes foi ficando. O povo não queria mais juiz, queria um rei. Por que ele queria um rei? Porque eles viam que os outros povoados, de outras pessoas, de outros, tipo dos inimigos, eles tinham reis. E eles queriam um rei também para governar, né? Para ter a liderança política. Que, no entanto, nesse momento, tudo era relacionado só com os juízes. E às vezes eles não davam conta, né? De organizar tanta gente, uma pessoa só. Os juízes é como se fosse hoje, vamos colocar como exemplo, os prefeitos. Aqui em Itapecerica tem um prefeito, no Imbu tem outro prefeito, lá no Taboão tem outro prefeito, no Imbu-Guaçu tem outro prefeito. Então, cada cidade como a gente tem aqui é como se era considerada como uma tribo. E essa tribo, hoje, né, que seria Itapecerica, seria uma tribo. A tribo e o juiz seria o nosso prefeito. Vocês entenderam mais ou menos? Deu para explicar mais ou menos? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntem, tá bom?
eu ofereço esse copo de água a vocês, para que a gente possa observar a pureza da água, que é um dos bens que Deus nos deu, puro e necessário para nossa sobrevivência, assim como nós e nossas ações devem ser feitas de coração puro e que são muito necessárias para que possamos ir vivendo um pedacinho do céu aqui na terra. Vamos fazer um compromisso de sermos sempre puros de coração, uns para com os outros, como família que se ama e se respeita. E vamos encerrar esse encontro rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos rezar a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E já que sou o vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha ou filho e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a família de vocês, o papai, a mamãe, e que vocês possam estar se cuidando, né? Para que nada de mal aconteça com vocês. Bom final de semana, boa semana. E as lições vocês podem estar entregando para mim até quinta-feira. Tá bom? Um beijo. Tchau. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.